Eu achei interessante nas falas de vocês dois como... Fala só mais alto que o médico conseguiu. Acho que está ligado. Eu achei interessante na fala de vocês dois que, aparentemente, elas olharam, principalmente para o período mais recente, de perspectivas distintas, mas há um ator oculto aí, que é o funcionamento do sistema jurídico, nas duas, né? Tu chamasse isso de incapacidade ou capacidade institucional, e na sua fala apareceu nesse déficit de enforceability, de enforcement, de capacidade do Estado de implementar a sua ordem normativa, né? Ou seja, nos vários casos, o problema era mesmo de ter capacidade, essa infraestrutura de poder que vai garantir a efetividade da norma. Como é que fica... Eu fiquei pensando nas duas apresentações, como é que fica para nós, do direito, o desafio, né? Porque é uma dimensão do jurídico que a gente não está acostumado a incorporar. A gente chega a falar nisso em termos de processo, seja civil, penal, constitucional, onde o problema é mais claramente traduzir a norma do plano, da letra da lei para a realidade do caso concreto, mas, do ponto de vista da teoria do direito, não aparece. Eu acho que muito do desafio que a gente tem aqui para pensar essa relação entre direito e desenvolvimento tem a ver com incorporar essa dimensão sem se submeter a um código que venha de fora, né? Seja da política ou da economia, né? E aí, no fundo, né, um pouco a pergunta seria mais para ti, Mário, né? Como é que, porque está dentro do direito, mas como é que tu verias isso, né? Como é que tu enxergas o funcionamento do jurídico dentro de um sistema? Porque, ao mesmo tempo que é um problema de incapacidade, há setores... A primeira parte da tua apresentação, onde há aparentemente uma história de progresso, de linearidade, de uma história bem-sucedida, ali também há um sistema que está funcionando, né? Por exemplo, em termos... A discussão sobre impeachment, daqui a alguns anos, pode ser muito bem contada em termos de garantias institucionais, jurídicas, da saúde da moeda, né? De uma presidente que viola, quebrar o país passa a ser crime de responsabilidade, né? E aí o sistema reage, ainda que com toda enfim, influências e sujeito ao funcionamento do sistema político, que, como vocês três apresentaram, é um sistema bastante problemático no nosso caso. Mas, enfim, eu fiquei pensando nisso. Talvez não seja tanto uma pergunta, mas mais uma provocação para saber, olha, como é que a gente pode incorporar essa dimensão do funcionamento, da efetividade da norma no nosso debate aqui institucional? Acho que é semelhante, se não muito parecida com se não a mesma, só que mais bem construída pelo Tiago, mas, enfim, eu vou colocar menos bem construída. Veja, quando o Mário falava, a minha preocupação era, e ele descreve a fragilidade institucional, né, esse descompasso entre a ambição e a fragilidade institucional, que poderia impor efetivamente essas políticas. Eu me perguntei em que medida essa fragilidade não é funcional para o patrimonialismo, ou seja, ela não é um acidente. O desenho institucional que permite esse grau de fragilidade não é acidental, não é por falta de capacidade de pensá-lo melhor ou de investir nisso, mas ele é extremamente funcional, e aí acho que esse gráfico maravilhoso que você fez, o último, Matthew, é uma explicação da forma como funciona esse patrimonialismo, né? Agora, a minha pergunta, então, acho que aí uma primeira provocação ao Mário, se de fato ele consegue detectar uma intencionalidade no não funcionamento, porque isso tem beneficiários específicos que estão organizados aí no mapa do Matthew. Agora, a minha questão, que é curiosa para a gente pensar, em alguma medida, como a autonomia do direito se relaciona com essa matriz, é que, nos momentos de maior deslegitimação do sistema político, nós conferimos maior autonomia para o direito, né? Então, a Constituição de 88 claramente é isso, quer dizer, num momento de grande crise do final do regime, a necessidade de legitimação da nova autoridade, você confere, através da Constituição de 88, uma enorme esfera de autonomia para o direito, seja na montagem das suas instituições, tá?
O Ministério Público talvez só seja o elemento mais proeminente dessa visão, mas o Judiciário também, assim como você constrói imperativos jurídicos através de uma carta de direitos enorme, que vai, vamos dizer, conflitar o tempo todo com a economia, porque ela é um imperativo em si que impõe decisões que a economia não necessariamente é capaz de entender, né? Então, essa é uma forma de busca de legitimidade, é assegurar a autonomia do direito e as diretrizes dessa autonomia. Da mesma forma, quando você tem a crise profunda, que, ao meu ver, vamos dizer, desvendada pelos movimentos de 2013, né? Quer dizer, aquilo ali era o quê? Era o início de uma crise fiscal e, sobretudo, o início de uma crise de expectativas daqueles que tinham vivido a bonança, da garotada que estava falando, olha, eu quero educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, etc., etc., e ela percebia que o Estado não seria mais capaz de fazer isso. E a reação do governo Dilma foi exatamente assegurar maior autonomia ao sistema jurídico, quer dizer, quando ela propõe todas as regras de transparência, onde elas propõem a reformulação, por exemplo, da lei de corrupção empresarial, que pela primeira vez vai atacar a questão do patrimonialismo no sistema brasileiro, na hora que você transfere e dá mais força ao sistema penal para que ele possa realmente confrontar o sistema presidencialista. Então, eu queria um pouco, e talvez a pergunta seja essa segunda mais para o Matthew, né, que estuda accountability e se surpreende como você cria tantos mecanismos que não funcionam, mas como é que por que você acha que há esse movimento de ampliação de autonomia e como essa autonomia, uma vez adquirida, consegue impactar a política e a economia? Não sei se a pergunta é fair, mas, enfim, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Bom, eu vou, então, reagir à sua questão. Como é que nós, do direito, nos colocamos nesse debate? Vou colocar dessa maneira, certo? Eu acho que isso demanda, para entrar nesse debate, um deslocamento do centro de gravidade do direito, né? Que do judiciário e da subsunção do fato à norma para um direito construtor de desenho institucional e de implementação de política. Na teoria do direito, sair de um paradigma liberal de direito, que ainda é para a gente dominante, para um paradigma mais substantivo. Estou aqui, entre outros autores, para a gente ficar na categoria do Nonet e do Selznick, por exemplo. Quer dizer, como é que o direito pode ter um papel de pensar forward, para frente, pensar desenhos, pensar modelos, garantir consistência para a implementação de políticas. Não ser só... Portanto, quer dizer, o cliente da nossa ação não é só o tomador de decisão. Se a gente for pegar aqui como que se aprende teoria do direito ainda hoje nas escolas mais tradicionais, qual é o papel da dogmática jurídica, é a decidibilidade de conflitos. É também evidente que e muito, mas a capacidade de desenhar instituições e ser capaz de pensar modelos com mais ou menos vulnerabilidades, o que nos impõe um desafio de pensar a autonomia do direito de maneira relativa, né? Porque primeiro que a autonomia do direito ela não é um dado, né? Ela é a construir. Mas pensar a autonomia do direito num contexto, quer dizer, qual é o desenho administrativo que nos é funcional. Se a gente for ficar dentro do debate do direito administrativo, o que é o direito administrativo brasileiro? É uma absoluta falta de consistência com o Estado brasileiro. Isso não é novo, está no debate do Oliveira Viana com o Rui Barbosa, mas isso se repete, não é? Se a gente for pegar o desenho do direito administrativo brasileiro, não tem nada a ver com a forma como o nosso Estado funciona, que ele continua sendo muito corporativo, com muitos grupos de interesse, e a descrição dos manuais, né, assim, 9 entre cada 10 administrativistas, os que não são entre os 10 são os daqui, estão brincando,
Então, 8, está certo. 8 em cada 10 administrativistas vão descrever as relações público-privadas como sendo, por exemplo, de um Estado fortíssimo, de um interesse público indisponível, de uma impossibilidade de relação público-privada de outra maneira, num Estado absolutamente capturado, patrimonializado, com interesses corporativos. Então, acho que a forma de trazer esse debate para o direito, diria, de duas maneiras. Primeiro, entender uma outra função do direito que não só a decisão de conflitos, uma função de desenho para frente. E, para isso, um mapeamento crítico da realidade e das instituições que verdadeiramente funcionam. Daí um debate nosso mais interno aqui, que é daí a importância do empírico, daí a importância do conhecer, de como as coisas funcionam, para que a gente seja capaz de ter diagnósticos e modelos. Reagindo a você, Oscar, essa pergunta ela é muito importante, né? Ou seja, quanto que, na verdade, esse meu argumento da disfuncionalidade, na verdade, não é um argumento ingênuo, porque não há nada de disfuncional aqui. Há disfuncional para nós interesse difuso, mas é altamente funcional, né? Então, eu diria que tem, na verdade, não 2, mas 3 respostas. As suas 2 hipóteses seriam: o arranjo ele é casualmente disfuncional, ou seja, se desenham políticas de desenvolvimento sujeitas ocasionalmente à captura. A segunda é o modelo funcional, ou seja, se faz essas políticas porque elas permitem esse padrão de corrupção e de arranjo extra legal, né? Mas eu acho que tem um terceiro aqui, que não é exatamente da mesma natureza, mas que é importante também. O quanto a corrupção também pode vir a se tornar, ou está se tornando, uma oportunidade de controle num sentido ruim. Se a gente olha para a discussão de agente principal, qual é o modelo característico, né? Que os políticos, isso vai do Weber à teoria política positiva, os políticos estabelecem incentivos e controles para os burocratas, né? Então, a relação de representação é entre burocratas e políticos. No Brasil, a gente tem um problema, por diversas razões, que o Matt um pouco abordou. Os políticos não têm... os políticos são muito deferentes aos burocratas, né? Então, o nosso conflito aqui tem se tornado não um conflito entre principal e agente, ou seja, entre políticos e burocratas, mas entre agentes e agentes, entre os controladores da corrupção e os agentes de Estado, entre outros, Ministério Público e tomadores de decisão na burocracia. Isso pode, no limite, levar a um custo muito elevado de se tornar um gestor público, o que também não é razoável. Então, acho que essa questão da disfuncionalidade ela tem 3 naturezas, e talvez as 3 sejam simultâneas. Uma disfuncionalidade ocasional, por uma incapacidade de desenho, uma disfuncionalidade provocada, porque ela garante aos grupos de interesse, mas um risco também de ela se tornar uma agenda de Estado, que é uma agenda de controle, que bloqueia, eventualmente, uma tomada de decisão e tomada de risco, que é indispensável para futuras políticas públicas. Não sei se, enfim. Luiz Guilherme? Bom, eu não vou nem me atrever a entrar na questão jurídica, mas só vou levantar alguns poucos aspectos. É o seguinte: primeiro, eu acho que tem um mecanismo de fazer política aqui no Brasil, ao longo dos últimos 25 anos, é uma estrutura em que ela funciona com o crescimento da despesa na faixa de 6% ao ano. Então, se vocês forem pegar ao longo dos meados da década de 90 para cá, a despesa do governo central cresce 6% ao ano. É quase que um reloginho. E, curiosamente, por exemplo, a Dilma cai no ano que ela rompe com essa estrutura de crescimento. Como o Collor também morre antes, quando ele faz aquela... que eu até mostrei aqui ali no gráfico. O que chama a atenção, quando você olha
analisa como é que cada um dos governos conseguiu fazer esse movimento para manter essa lógica dos 6%, seguinte, o Fernando Henrique consegue resolver, consegue gerar esse 6% de crescimento da despesa através do crescimento da carga tributária. Então, a carga tributária do Fernando Henrique sai ali de 25 pontos percentuais do PIB, vai a 31, 32. O Lula consegue manter essa regra dos 6% com o choque de commodities. O choque de commodities fez o país crescer, que gerou formalização, que gerou o crescimento da arrecadação suficiente para manter os 6%. E a Dilma recebeu uma batata quente na mão. O que ela fez foi o quê? Ela tinha que manter a lógica dos 6%, que estava, digamos assim, no pacto, que esse é um pacto mesmo, político, pedalou, porque institucionalmente foi o que era possível ser feito. Então, ela deu a pedalada. A lógica que vai funcionar o sistema hoje é que é uma incógnita, porque, se nós olhamos essa emenda constitucional dos gastos, ela estabelece que tem que crescer 0. Então, nós tínhamos o seguinte, uma lógica de crescer 6, de repente, cresce 0. E o curioso é o seguinte, se não houver nenhuma mudança nas políticas que já estão, dos programas que já existem hoje, Previdência, etc. e tal, sem acrescentar nenhum programa novo e sem tirar nenhum programa, cresceria 3,5. Ou seja, sem novidade, antes era 6, 3,5 sem fazer nada, e tem que ser 0. Então, eu estava conversando outro dia com uma associação, que foi, entre outras, que foi me visitar. Ele disse o seguinte, não, é porque eu estou querendo aqui, reclamando, pedindo mais benesses, etc., explicando por que era importante para o país ele ganhar mais benesses e tal. Talvez ele tenha até razão. Mas eu disse, eu vou te explicar só o seguinte, o jogo mudou. Porque como é que era antes? Crescia 6% a despesa. Era o seguinte, você recebe agora, aí você ia pedir, não, agora você recebeu ano passado, espera mais 2 anos, agora não dá para você, entra na fila que você vai ter seu direito. E todo mundo pleiteava em cima do que fazia sentido dar para ele. Aí eu disse para ele, estava comentando com as pessoas, com esse grupo, dizendo o seguinte, agora vocês têm que eleger alguém, escolher alguém para abrir mão da benesse para você receber. E do jeito que o jogo está, é o seguinte, você tem que escolher 2, porque você escolhe 2, aí te dá uma das benesses, para compensar, porque vai ter que cair, está crescendo 3,5, vai ter que cair. Então, eu tenho uma preocupação com a lógica do sistema agora, eu não sei como é que ele vai conseguir se equilibrar nessa nova lógica política. Isso é que é o grande desafio, na minha opinião, daqui para frente. Eu não tenho ideia de como é que isso vai se comportar. Bom, só esse comentário, só para falar um pouquinho do que eu estou vendo para frente. Bom, só para pegar o gancho, eu ia mencionar essa questão fiscal, que eu acho que isso vai, respondendo ao Oscar, quais as fontes da mudança, certamente o orçamento será uma delas. Mas 3 outras questões que eu acho que são importantes, talvez eu esteja errado, mas eu acho que sempre é interessante a perspectiva externa, né? Mas eu cada vez mais, quando eu olho para a accountability no Brasil, eu penso, primeiro, o papel da burocracia e o incrementalismo da burocracia. O fato, todos esses sistemas de controle terem sido construídos abaixo do radar, né? Enquanto o sistema político não estava prestando atenção. Segundo, o papel da mobilização social. E, certamente, vocês sabem melhor que eu, mas muitas conquistas, ou certamente, se quiserem usar outra palavra, muitas dos acontecimentos dos últimos anos não teriam acontecido sem essa mobilização social. E aí, a terceira questão, não sei, eu imagino que vocês estejam acompanhando isso muito de perto, mas eu acho que existe uma pressão internacional também muito forte. Aqui em Washington, há muita discussão sobre o FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, e o Brasil. E eu vi um survey da Deloitte que falava que o número de empresas brasileiras que tinham um departamento de compliance dobrou entre 2013 e 2015, para 60%.
Então, eu acho que isso tem um impacto também muito forte em quebrar o que o Oscar chamou de intencionalidade, que me parece a palavra perfeita, né, para descrever o padrão de comportamento que existia entre o sistema político e o capitalismo de Estado. Não sei se todas essas pressões terão o impacto esperado, mas certamente estão criando fissuras, né, no que podemos chamar do Pacto Desenvolvimentista. Antes de encerrar, parabéns a todos vocês e obrigado pelo convite. Não sei se eu mencionei isso antes, mas eu tenho acompanhado o mestrado da FGV e fico muito feliz de estar aqui virtualmente com vocês. Muito obrigado, Matthew. Nós é que ficamos felizes. Matthew, obrigado, professor Shimura, obrigado a todos. Voltamos 2 horas.